Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e nesse sábado vamos contar um pouquinho da história do ex-juiz e senador Sérgio Moro. Um homem que luta pela classe e por todas que não haja injustiça no país. Sou fã dele, privilégio de entrevistar Sérgio Moro. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, Carlos, falando com você no Band Entrevista, para a gente ter o tempo de contar umas histórias aqui de Maringá, inclusive, e o que está acontecendo no país, né? Quem gosta de coisa certa, gosta de Sérgio Moro, não é isso que importa, né? Olha, meu lema, na verdade, até a gente fez uma campanha, quando eu entrei no Ministério da Justiça, a gente fez uma campanha com os servidores que é faça a coisa certa sempre. Daí a gente fez uma espécie de um decálogo, né, 10 mandamentos, para os servidores ali se imbuírem também desse espírito de tentar fazer sempre a coisa certa, em quais circunstâncias. Então, não pode se envolver em situações de conflito de interesse, questão de presente, tem que tomar muito cuidado para servidor público. Ética, né? Ética, transparência, acho que é fundamental. Cada um pode fazer a sua parte. Conta um pouquinho da tua história. Você nasceu em Maringá mesmo? Nasci em Maringá, nasci aqui em 1972, a idade eu já estou revelando, então, né? 71, perto ali. Pertinho, contemporâneos. Eu estudei muito tempo no Colégio de Freira aqui, Colégio Santa Cruz, e depois estudei no Gastão Vidigal. Meus pais, né, são muito conhecidos na cidade, eram professores, e volta e meia, Carlos, eu encontro gente aqui até hoje que diz, teu pai foi meu professor, tua mãe foi minha professora. Minha mãe era professora de português, ensino médio, e meu pai era professor de geografia, também no ensino médio, mas também na Universidade Estadual de Maringá. Aliás, a vida do meu pai era o departamento de geografia da Universidade Estadual de Maringá, né, com muito orgulho. Tive até na UEM, agora recentemente, visitando ali, e também sou filho da UEM, né, estudei ali direito na UEM, mas principalmente a relação do meu pai com a UEM é algo que até hoje me emociona, né? Me toca muito. Ele é teu ídolo? Meu pai? A gente sempre tem como os pais, né, modelos. Família é a base, né? E ídolos, né? Meu pai era uma pessoa extremamente correta, né? Um cara muito sério. E tinha uma coisa que eu achava que era bacana, Carlos, porque ele era professor de geografia e volta e meia eles faziam as caravanas com os alunos para mostrar o Paraná para os alunos do curso de geografia. Então, mostrar relevo. E meu pai daí tinha esse costume, levava a gente até alguma dessas viagens, e quando a gente viajava de carro pelo estado do Paraná, era que você passava aquela montanha, aqui é isso aqui é isso aqui e tal, etc. Confesso que eu esqueci muita coisa, mas não esqueci esses momentos. Que legal. Com ele, né? E minha mãe, igualmente, é uma pessoa excelente, ela me introduziu muito na leitura, literatura, tinha especialização com a Clarice Lispector, sobre a obra da Clarice Lispector, também é uma pessoa muito amável, muito correta. Tua mãe mora aqui até hoje, né? Minha mãe mora aqui. Meu pai, infelizmente, é falecido. Né? E também em momentos... Sempre quando a gente perde, né, um parente tão próximo assim, é algo... Isso quer dizer que você cresceu pelas ruas de Maringá. Em que região? Eu morava na Zona 2, ali na frente daquele bosque, né, o Bosque 2, e circulava bastante. Eu usava muito bicicleta. Né? Na época dava para andar tranquilo de bicicleta na rua, sem maiores problemas. Hoje eu não sei exatamente, o trânsito está um pouco pior, né, mas tem muita gente que anda também. Mas eu circulava muito, seja para ir para a escola de bicicleta, seja para ir em clube, seja em casa de amigo, tal, era bem tranquilo. Quando você se formou na UEM, em Direito, você já pensava em ser juiz? Já era o sonho, não? Não, na verdade não. Eu fui trabalhar no escritório de advocacia, o meu estágio que fez eu pegar gosto pelo direito. Até falo para quem está estudando direito muitas vezes, não desanime, né, se você não se entusiasmou com o curso. É algo que você normalmente ganha esse entusiasmo no decorrer dele. E comigo aconteceu principalmente no estágio profissional. Trabalhei com um grande advogado aqui de Maringá, que é o Edivaldo Joaquim de Souza, na área tributária. Também é uma pessoa extremamente íntegra e correta. Mas no final do curso, eu acabei me inclinando a fazer concurso público. Tinha um advogado sênior no escritório e ele
uma vez falou para mim o seguinte, olha, Moro, aqui às vezes a gente tem algumas vitórias sem glória, porque o advogado tem que defender o cliente, né? Fazer o melhor possível para o cliente. Mas nem sempre o cliente está com a razão. Mas o papel do advogado é defender o seu cliente. Então ele se referia a algum caso, nem era um caso tão dramático, era um caso civil, né, comercial, em que nós tínhamos conseguido uma vitória, mas era aquela vitória um pouco amarga no sentido, olha, talvez não tenha sido feita a justiça naquele caso. E aí, a partir dali, e também outras reflexões, eu pensei, não, eu quero ser alguém que possa fazer justiça na forma da lei, né, porque tem que ter a lei, o juiz não pode tirar a justiça da cabeça dele, mas eu não quero estar vinculado ao interesse de um cliente. E aqui não é nenhum menosprezo ao papel do advogado, é só uma perspectiva diferente de trabalho. Aí fiz o concurso para juiz federal, entrei e fiquei 22 anos. Na verdade, você defende a ordem, você acha que a OAB e todos os advogados fazem um papel fantástico pelo país, né? Eu acho que o papel do advogado é muito importante, é um papel belíssimo, ele defender o cliente dele e nessa interação, né, entre advogados de partes diferentes, de justiça, às vezes com o Ministério Público e tal, é a justiça que nós temos. Quem é perfeito, né? Mas o advogado ele é essencial, a função da justiça é um papel muito nobre. Tanto se a gente for ver esses filmes de... Isso é interessante, né? Filme de tribunal, o personagem central é sempre o advogado. Dificilmente é o juiz ou o promotor, normalmente é o próprio advogado e tem aquelas causas, né, gloriosas que trazem aquela grande satisfação à alma, mas de fato o advogado ele fica vinculado no interesse do cliente e nem sempre o cliente está com a razão. Aí você passou no concurso e foi para Curitiba, já era casado já nessa época ou não? Não, eu fui para Curitiba, foi em 96, quando eu passei no concurso e judiquei lá, trabalhei como juiz há alguns anos, conheci minha esposa, nós acabamos nos casando ali em 99 e nessa mesma época eu acabei indo para Cascavel, porque eu consegui uma promoção, né? Você entra na carreira juiz federal substituto e daí vai para juiz federal. Aí nessa promoção eu saí de Curitiba e fui para o interior, para Cascavel, né? Passei um tempo lá em Cascavel, depois fui a Joinville como juiz federal e voltei a Curitiba, onde daí assumi aquela vara de lavagem de dinheiro que acabou me dando um grande protagonismo, assim, vamos dizer, em casos... exatamente. Você entrou para a história do país. Eu acho que dá para dizer dessa forma, né? É algo que eu não esperava, nunca teve um plano, nem nada disso, mas passaram pelas minhas mãos casos emblemáticos, caso Banestado, que teve, além de uma relevância nacional, uma relevância particular aqui para o estado do Paraná. Tive casos envolvendo grandes traficantes de drogas, são menos conhecidos, né? Mas eu tive, assim, cara a cara com o Fernandinho Beiramar, tendo que interrogar o Fernandinho Beiramar. Né? Traficante como Luciano Tio Patinha, assim, um apelido PCC. E um traficante que eu lembro até hoje, que era um caso muito interessante, que era um membro da cúpula do cartel de Juárez, que é aquele cartel de drogas do México, veio ao Brasil, trocou de identidade e investiu dinheiro da droga aqui, em propriedade imobiliária, acabou sendo descoberto e eu também acabei sendo o responsável ali pelo processo e julgamento dele. E depois teve a Lava Jato, né, que acho que é o ápice da minha carreira como juiz, um caso de dimensões históricas. E lá você mostrou que o juiz pode fazer a diferença e fazer com que se cumpra a lei, né? Tudo que eu fiz, a gente fala muito mal hoje do ativismo judicial. E com razão, porque eu acho que está havendo um excesso, principalmente do Supremo Tribunal Federal, eu não quero também generalizar, né, invadindo seara legislativa. Eu digo isso com todo respeito. Mas, na época, era revolucionário você aplicar a lei. Pura e simplesmente, roubou o dinheiro público, você tem que pagar as consequências, o que significa uma pena de prisão e a recuperação do dinheiro. Mas foi um roubo tão grande, né, na Petrobras, que o caso adquiriu aquelas dimensões. Veja, antes da Lava Jato, não tinha sequer um diretor da Petrobras sido processado criminalmente. Vários foram condenados, agentes políticos foram condenados. Depois, infelizmente, veio essa reviravolta histórica, que a corrupção voltou, a impunidade voltou, e aí tiveram que encontrar uma saída para anular algumas condenações, mas para mim não é jurídico.
Para mim, o que está acontecendo é puramente política, é a volta da impunidade. E engraçado essa questão da Lava Jato, é que o brasileiro não acreditava, e ninguém acreditava, nenhum de nós brasileiros acreditava em ver um colarinho branco, como é chamado, né, um político, Sim. atrás das grades. Isso aconteceu. Ministro, deputado foram presos e pagaram por seus crimes. Né? A gente até pode dizer o seguinte, né? Apesar de ter havido anulações, não de tudo, né? Mas parte teve, sim, não dá para negar, que embora, como eu disse, acho que foi uma questão puramente política, teve muita gente que passou uma boa temporada atrás das grades. Né? Teve, por exemplo, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi um que eu decretei a prisão e sentenciei. E era roubos milionários. Era ali, ele roubou o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Ele ficou 4 anos preso. Não é o suficiente? Não é. Devia estar preso até hoje. Mas, quem que ia imaginar que um governador do Rio de Janeiro ia ser preso um dia? Diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ex-presidente, falecido, né? Ficou anos ali preso também. O Marcelo Odebrecht, né? O mais poderosa empreiteira do Brasil. Do mundo, não? Envolvida em corrupção desde a época do Collor lá atrás e até antes. Finalmente encontrou as consequências. Ficou 3 anos preso, porque fez um acordo e saiu. Mas aí é um caso do preço do acordo, né? Acordo de colaboração. Colaborou e veja, teve reflexos no mundo inteiro. O Peru, com base nas provas que a gente compartilhou, condenou criminalmente 3, 4 presidentes. Né? Então teve consequências, foi importante e mostrou para nós, apesar dessa reviravolta, que o Brasil não é fadado a ser um país corrupto, que a gente pode sim, mas tem que ser persistente, lutar contra a corrupção. E se teve alguém, Carlos, que nesse país combateu a corrupção, e aqui, modéstia à parte, é esse que fala aqui, né, no Band de Entrevista, ninguém colocou tanto criminoso do colarinho branco na prisão no Brasil como eu. E deu um exemplo que hoje, quando o cara for roubar, ele pensa, né? Ele falou, será que não vai dar rolo? Porque antigamente eles achavam que não ia dar nada mesmo. Né? E aí você moralizou isso. Como foi esse começo da Lava Jato? Como que isso tudo chegou para o senhor? Quando os casos chegou, era lavagem de dinheiro envolvendo alguns doleiros, até um deles conhecido já anteriormente, que era o Alberto Youssef, e puxando ali o fio, começou a vir um novelo muito grande, foi até uma expressão utilizada na época. Né? O saudoso ministro Teori Zavascki dizia, puxou a pena e veio a galinha. E aí chegou em suborno pago a diretores da Petrobras, daí chegou a subornos pagos a políticos de vários partidos e todo aquele esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Petrobras, oficialmente, hoje ela não publica mais por conta do contexto político, mas ela já publicou oficialmente que ela conseguiu recuperar mais de 6 bilhões, né, bilhões de reais por conta da Lava Jato, de dinheiro que foi devolvido pelas empreiteiras, pelos corruptos, ou dinheiro que foi confiscado deles. Então é uma quantia gigantesca de dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Poucos, como o senhor falou, lutou contra a corrupção. O senhor continua fazendo isso no Senado? Sim, eu tenho muito vinculado no Senado as causas que eu acredito. Eu sempre digo o seguinte, né, Carlos? Eu mudei a forma de atuar, porque senador é diferente de juiz. Então você tem que praticar política e praticar o diálogo. Mas os meus princípios, os meus valores permanecem os mesmos. Então eu estou muito focado lá em temas de segurança pública. Hoje a gente tem uma crise de segurança pública no Brasil. Estou focado na agenda anticorrupção. É difícil recuperar essa agenda, mas a gente tem que tentar trabalhar para isso. E do outro lado, a gente também lida daí com outros temas que são correlatos à função do legislador, economia, saúde. Mas eu vejo um cenário muito preocupante hoje do Brasil. A gente está num cenário de endividamento público progressivo, juros nas alturas, inflação acima da meta e praticamente um governo sem rumo. Qual que é o rumo? Para onde que vai o Brasil? Acho que nem as lideranças lá, né, no Planalto sabem o que eles querem fazer. Aparentemente é só ganhar a eleição novamente e continuar gastando como se não houvesse amanhã. E em cima do povo brasileiro, né, aumentando impostos. Sou contra aumento de imposto, tenho votado contra aumento de imposto e vou votar contra qualquer aumento de imposto. Né? O governo tem que ser mais barato e não pode custar tão caro. E precisa aqui o Lula dar o exemplo, né? Cortar, por exemplo, essas viagens internacionais.
a todo momento, ou utilizar um pouco mais de moderação. Por exemplo, vai lá à França, fica na embaixada. O Brasil tem belíssimas embaixadas no exterior. Por que tem que ficar no hotel de luxo, de diárias de milhares de euros? Claro que esse corte é pequeno no todo, mas precisa dar o exemplo, né? As pessoas aprendem pelo exemplo. Que adianta o presidente falar, precisa economizar, quando ele não dá o exemplo? O exemplo tem que partir de casa. Vou pedir licença para o senador. Nós vamos ao intervalo comercial, mas já voltamos com a entrevista com o senador Sérgio Moro. A Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar, que só fazem sentido por causa de você. Foram muitas e muitas vezes em que quero fazer virou vamos realizar. E tivemos milhões de sonhos concretizados. O tempo passou, mas com você do nosso lado, é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Band Entrevista deste sábado e entrevistando uma das figuras e um dos juízes mais importantes para o nosso país e que moralizou o nosso país, o senador Sérgio Moro. Vamos falar um pouquinho de política agora, senador. O senhor virou municipalista, né? Eu vejo que o senhor anda pelas cidades, né? Eu tenho corrido bastante, né? O pessoal diz lá, correr o trecho, né? O que acontece? Em 22, quando eu fiz a minha campanha para o Senado, eu vi muita reclamação do cidadão paranaense, especialmente do interior, reclamando que os senadores não apareciam. E aí, o que eu pensei? Puxa, eu não quero fazer isso, eu não quero que reclamem de mim dessa forma. Então, tenho ido bastante ao interior, né? Também, claro, que a gente tem que atender Curitiba, região metropolitana, o litoral, mas eu tenho circulado bastante, Cascavel, Maringá, cidades também menores, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu. Também a gente está com um plano agora em julho de dar uma circulada geral pelo interior, fazer uma espécie de uma caravana, mas a gente tem ido. Porque é importante o contato com as pessoas, não é só questão de pensar em eleições, não, é você ouvir as pessoas, né? Você ouvir o que elas têm a dizer e também prestigiar, elas se sentirem prestigiadas. Então, com grande satisfação faço isso. Cansa um pouquinho, né, por causa das viagens, mas também o contato com a população é muito revigorante em vários aspectos. E acaba conhecendo a realidade de cada município, né? É importante. E você aprende, né? Eu lembro até hoje uma das minhas histórias favoritas. Eu estava na feira do produtor em Cascavel. Aí encontrei uma velha senhora passando por mim, mas era uma senhora um pouquinho grande, sabe? E ela me pegou pelo braço e falou o seguinte, as palavras dela, ó, Moro, eu vou votar em você. Eu gosto de você, mas eu quero te falar uma coisa. Daí, opa, já falou que vai votar em mim, já tô feliz, né? Mas sim, tô para ouvir. Ela falou o seguinte, né? Lembra até hoje as palavras dela. Moro, eu sou pobre, mas eu nunca roubei um centavo na minha vida. Então vou votar em você e tal, vou te mandar para Brasília. Mas se em Brasília você se corromper, ela fez assim para mim, ó. Aí eu guardo essa lição até hoje. Né? Aquelas coisas que ficam marcantes para mim. E é esse aprendizado, né? Você vê também a realidade local. Porque, por exemplo, é muito fácil você pegar o avião e vir de Curitiba para Maringá. Mas vem de carro. Né? Veja a estrada, como é que tá. Veja as cidades. Isso é importante. Esses dias eu peguei, estava aqui em Maringá, voltei à noite até pela estrada, dirigindo mesmo, eu mesmo. Né? Eu com meu filho, e eu vi, ó, não tá boa a estrada, tá ruim, precisa melhorar muito. Quem sabe agora com o pedágio, a coisa melhore. Mas também não devia ter ficado nessa condição, né, deteriorada. Falta um pouco do Estado, né? E estando presente, você consegue ver cada realidade. Mas eu sinto também que você ajuda os municípios com as suas emendas, trabalha também na questão de melhorar a vida das pessoas na região, né? Então, o papel principal nosso é legislar, né? Vamos ser sinceros. Então, lá hoje eu sou minoria, estou na oposição, então a gente tenta frear os erros desse governo. E volta e meia também conseguimos aprovar os nossos projetos, depois posso falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem esses recursos que a gente pode disponibilizar por emendas parlamentares, que não devem ser demonizadas. Agora,
destinar dinheiro para o hospital, destinar dinheiro para a escola. segurança pública, para a escola, são coisas meritórias, né? Então, por exemplo, eu destinei recursos esse ano aqui para a Santa Casa de Maringá, uma emenda até substancial de 4 milhões de reais. Né? Eles queriam, procuraram a bancada do Paraná, queriam uma emenda de bancada, acabaram não conseguindo, porque ali são muita gente para definir prioridade, mas eu peguei dos recursos que foram disponibilizados a mim, né, e destinei para eles. Eu sei que o dinheiro vai estar bem cuidado. E eu tenho uma coisa que eu faço, Carlos, que é importante. Eu tenho um site na internet que as pessoas podem acessar até pelo smartphone, que é contatoseguro.com.br/Gabinete Sérgio Moro. É um canal de denúncia que eu abri, relacionado a eventuais ilícitos no meu gabinete e nas minhas emendas. E todas as minhas emendas estão ali em transparência ativa. Então o cidadão pode ver para onde que eu mandei o dinheiro, em que circunstância está, para onde que está indo, quem que está aplicando, porque eu também quero que o cidadão me ajude a olhar na ponta se esse dinheiro que eu destinei está realmente sendo utilizado. Passei dinheiro para o hospital em Sarandi, passei dinheiro para a Guarda Municipal aqui em Maringá, e como a gente é senador, tem que atender o estado inteiro. Então, Hospital de Câncer em Londrina, Hospital de Câncer lá em Umuarama, em Cascavel, enfim, a gente tenta destinar bem esses valores, que afinal é dinheiro público, não é dinheiro meu. A minha preocupação é que esteja em bons projetos. Que legal. Muitos projetos o senhor tem trabalhado. A segurança pública é um problema brasileiro e que eu vejo hoje, conversando com o prefeito, cada vez mais o Estado joga a segurança pública para os municípios que não têm condições. Como que o senhor vê tudo isso? O Brasil, infelizmente, sofre uma epidemia de criminalidade, né? Tem lugares que está absolutamente descontrolado. Veja o estado da Bahia. O estado da Bahia hoje é o estado mais violento do país. Mas o que mais me chama a atenção, Carlos, é que há 10 anos atrás, a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes era metade do que é hoje. Dobrou em 10 anos. O que aconteceu? O crime organizado chegou lá e tomou conta. Aquele modelo que a gente ouve falar lá do Rio de Janeiro, está hoje lá na Bahia. O Paraná está bem melhor do que esses dois estados. Mas também, apesar, né, de a gente ter que elogiar a polícia paranaense, a segurança pública do Paraná não é a melhor do Brasil. E tampouco é a melhor da região sul. Alguns problemas, né? Alguns problemas. A gente precisa ter mais política estratégica a nível ali de comando mesmo, né? Digo assim, de política de governo. Mas, do outro lado, a gente precisa também ter leis mais duras lá no Congresso também, Nacional. Né? Investimento. Precisamos ter leis mais duras no Congresso. Dessa parte eu tenho contribuído. Eu sou um senador nesse ponto, linha dura. Ajudei a aprovar aquela lei que acabou com as saidinhas dos presos nos feriados. Coisa boa, hein? Parabéns. Esse projeto estava travado no Senado Federal, que tinha resistência em relação a alguns pontos. Eu apresentei uma emenda, consertando alguns probleminhas, e acabou sendo aprovado no Senado, depois foi na Câmara, também aprovado e virou lei. Tá? Mas tem muitas outras coisas. Aprovei lá um projeto, por exemplo, que cria o crime de narcocídio, que é o assassinato vinculado ao tráfico. A maior parte dos assassinatos no Brasil está vinculado ao tráfico de drogas. Traficante matando traficante, traficante matando usuário de droga, traficante matando gente da população comum para gerar intimidação. E como é que é hoje? Esse assassinato vai para o tribunal do júri, que eu respeito muito, mas é um procedimento muito burocrático, demorado. E 2, você imagina chamar, Carlos, um jurado para participar do julgamento do traficante do bairro. Ninguém quer. Todo assassinato vinculado ao tráfico de drogas, pena de 20 a 30 anos. Pena lá em cima. Começa em 20 anos. 2, vai ser julgado pelo juiz profissional, não pelo júri. É a mesma técnica ali que a gente utiliza um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente tem que endurecer. O pessoal diz que pena elevada não resolve? Não, resolve. Precisa ter certeza e rigor na punição. É assim que a gente acaba ou diminui com a criminalidade. E engraçado que, até falando em leis agora há pouco tempo, um comediante foi condenado a 8 anos de prisão. Lógico que
a gente é contra o racismo, a gente é contra muitas coisas. E a lei tem que ser cumprida. Como é que o senhor vê essa lei? Foi um absurdo a sentença, desculpe, né? Falei isso publicamente. Como é que você vai condenar alguém por piadas, né? Por mais que elas sejam ofensivas. Eu nem conheço o cara lá, nem sei quem que é e tal. Me parece que as piadas são realmente de mau gosto. De mau gosto. Agora, qual que é a solução para isso? Não vai no show, desliga a televisão, não assista na internet. Né? Sentença de 8 anos de prisão, tratar como um caso criminal, a meu ver, foi um absurdo, um exagero que reflete hoje uma tendência perigosa na nossa sociedade, no nosso país, que é de censura. O Supremo mesmo está decidindo aí sobre censura em redes sociais. Todo mundo quer, todo mundo gostaria que o debate público só tivesse verdade e que fosse todo mundo educado. Senhor, senhora, senhorita. Mas a vida não é assim. E o grande problema em questão dessa verdade e fake news é dizer quem que vai dizer o que é fake news, quem que vai dizer o que é verdade. Então está tendo um exagero de censura no debate público que faz mal para a nossa democracia e para a liberdade de expressão das pessoas. Essa sentença é uma das, vamos dizer assim, talvez foi o ponta do iceberg de um problema mais grave. E tem que ser mudado, né? Porque a gente foi olhar lá, eu andei olhando essa lei, se você falar certas palavras sério, tem um tanto de cadeia. Se você falar ela brincando, na piada, é maior, chega a ser cômica a lei. Eu vou fazer aqui o meu álibi, tá? Essa lei foi aprovada anteriormente ao exercício do meu mandato. Então, eu não votei nessa lei. Se fosse senador na época e tivesse visto, votaria contra. Mas podemos tentar mudar. Ainda assim, eu acho que o juiz, né, que tem um caso concreto desse, ele tem muita saída. Ele pode dizer, não, isso é inconstitucional, né, ou não deve ser interpretado dessa maneira. Porque tem um problema assim, vamos assumir a parcela de culpa. O legislador precisa endurecer a legislação criminal contra quem merece, traficante, assassino, corrupto, mas não deve exagerar contra essas situações que não configuram crime. Né? Então tem o que ser feito. O que não dá é, semana passada todo mundo também viu, né, um juiz lá que absolveu um piloto de avião que foi encontrado 340 quilos de cocaína no avião. 2 pesos e 2 medidas. E aí, de repente, um outro juiz condena um comediante por 8 anos. Eu tenho certeza que essas sentenças vão ser reformadas em apelação. Mas sequer poderia ter esse tipo de erro judiciário. Né? Então, enfim, precisamos recalibrar o nosso país. É por isso que o povo foi o senhor lá. Senador, o Brasil tem jeito? Tem, precisa da mudança. O que a gente precisa fazer, viu, Carlos, retomar aquela agenda de reformas. Né? Pensar num país moderno. Ágil, né? No exterior, o que o pessoal está discutindo? Inteligência artificial, tecnologia de informação. Lá nos Estados Unidos já tem aqueles carros autônomos, né? Veículos autônomos sem motorista. Eu tive uma viagem recentemente numa missão do Senado e até experimentei ali em São Francisco, parece um Uber, né? Mas sem motorista. É fantástico. A gente está parado discutindo problemas que a gente não resolve há 30, 40 anos. Então tem uma coisa errada nisso. Mas sim, o país tem jeito. Temos, no entanto, que fazer as mudanças necessárias, ainda que eventuais sacrifícios tenham que ser tomados no primeiro momento, mas aí o ganho depois é muito maior. Todas as pesquisas no Paraná, o senhor aparece com mais de 40% a 50% nas pesquisas. O senhor é candidato, pré-candidato? Bem, essa pergunta eu vou ter que te responder em definitivo, mais adiante. Eu fico muito honrado, né, com esses resultados de pesquisa, de fato tem apresentado números excelentes em vários desses institutos. Né, seria até uma vitória para o governo em primeiro turno, hoje, mas o foco hoje é o trabalho no Senado. Eu acho que eu devo isso, né, ao paranaense que me colocou lá. Vou discutir mais profundamente essa questão do governo no final do ano ou começo do ano que vem. Há uma probabilidade de fato. Porque eu fico preocupado, Carlos, com o Paraná aqui. Veja, se continuar esse descontrole, essa confusão no governo federal, ano que vem e depois do ano que vem,
a gente precisa proteger o nosso Estado. E aí, uma das coisas que a gente descobre na vida, né, política é importante, composição, política é construção, mas a gente precisa também ter coragem de enfrentar os desafios que se apresentam na nossa frente. Nessa crescente escalada da criminalidade, eu creio que eu fui juiz 22 anos, fui ministro da Justiça e Segurança Pública. Hoje sou ameaçado até pelo crime organizado. Sou o único, porque a gente enfrentou. Teve a coragem de botar a mão, né, no vespeiro. E essa mesma coragem a gente vai precisar a partir de 2027, caso continue essa confusão, essa bandalheira lá em Brasília. Então, pode ser que me apresente, essa decisão vai ser tomada e é um reconhecimento, a meu ver, do trabalho que eu fiz antes como juiz, como ministro e, de certa forma, também agora como senador. Mas eu tenho certeza que se eu focar no meu trabalho hoje como senador, esse reconhecimento continua. Então, o foco tem que ser esse. Senador, muito obrigado pela entrevista. É difícil entrevistar um ídolo, né? Estamos aqui. Muito obrigado. Gratidão pela entrevista. Obrigado, foi um prazer, Carlos, mais uma vez. E sempre à disposição aí do Band Entrevista para poder falar, né, com ouvinte, telespectador. Hoje a gente é internauta, né? Pode acompanhar de diversas maneiras, mas foi um prazer. E a você que está em casa, muito obrigado. Fique agora com o Jornal da Band e até semana que vem. Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você.